Boa noite, pessoal. Tudo certinho com vocês? Estão aí em casa? Diana, boa noite. Boa noite, Bob Milk. Estamos de volta. Com estreias, né? Pra anunciar. Agora, para amanhã ou para daqui a pouquinho? Para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu acho. Eu não sei como é que funciona o esquema da Netflix de estreia, mas eu acho que a partir de meia-noite deve estar disponível. Tô errada? Temos que pesquisar, Bob Milk. Olha, gente, mas vocês já ficaram aí, já deram para sacar que é sexta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, Conta. Estreia na Netflix, A Leste do Palácio. Olha Novo só. K-drama de mistério e ação aí que tá prometendo, viu, Bob? Tem várias publicidades aí em torno desse drama e eu tô super animada. Diana, mais um para a lista infinita, né? Aliás, me diz uma coisa, tu já viu quantos? Faça uma pergunta fácil pra mim. Você não tá me ajudando hoje, Bob Milk. Eu não sei, gente. Eu acho que eu costumo dizer que eu sou a telespectadora número zero, de K-dramas no Ceará. Eu acho que a Diana assiste K-drama desde que ela tinha uns 5 anos de idade, viu? Pode ter certeza. Mas me conta, como é que é a vibe desse aí? Pronto, a história se passa assim num período histórico, com uma pegada sobrenatural. Mas, basicamente, começam a rolar, assim, alguns acontecimentos bem bizarros no Palácio do Príncipe Herdeiro e que passam a ameaçar toda a corte. E aí, o rei, que não é bobo nem nada, ele convoca discretamente 2 pessoas com habilidades bem específicas, bem especiais para cuidar desse problema. Me diz uma coisa só, o rei é da onde? É um rei? É o rei do drama histórico, Milk. O importante são os protagonistas. Me conta, quem são? O protagonista é o Gun Chon, um cara que consegue transitar entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos. Babado. Já gostei? Já gostei. Superpoderes. Ele é o responsável por eliminar os fantasmas que tentam cruzar para o nosso lado. Gostei de novo. E junto com ele tem a Sangan. Eu acho que é assim, gente, que se pronuncia, tá? Eu vou precisar ver o drama primeiro para saber se eu estou pronunciando o nome dela certinho. Mas é Sangan. Às vezes a gente pronuncia de um jeito e é de outro, né? Pois é. Vamos lá. Uma dama da corte que nasceu com o dom de ouvir voz dos mortos. Essa parte aí, dela deve ser a personagem que sofre. Ela né? deve ser igual aquele menininho daquele filme Acolá, né? I see that people. Exatamente. Ela deve ser a personagem que sofre. Mas eles formam aí a dupla perfeita para desvendar os segredos, né? Os mistérios que estão envolvendo aí o local. Me diz uma coisa, porque todo K-drama, todo J-drama, todo drama desse tipo, toda novela dessa tem umas carinhas conhecidas, tem uns atores, uma galera famosa, e esse? Esse é a volta do Nam Joo-hyuk aos K-dramas, quem se apaixonou por ele no 25-21, assim, você se apaixona, mas acaba meio frustrado, né? Vamos dizer aí, não vou dar spoilers, mas o final a gente, assim, dói o coração. Mas aí, prepara o coração para esse novo drama dele, porque ele vem numa vibe mais sombria, mais implacável, caçador de fantasmas e tal. E ao lado dele, a Ho Yoon-soo, né, de Crash Course in Romance. Esse eu já ouvi falar. Como a dama da corte. E fechando esse time de peso, tem o veterano Chon Song-woo, de Stranger, que interpreta o rei. O rei, gente, eu tô achando que esse rei tem uma coisinha a mais aí nesse drama. Vamos esperar aí pra ver. Vamos esperar que daqui a pouquinho tá saindo. Daqui a pouquinho. Ó, a Diana vai sair daqui, vai pra casa, vai fazer pipoca e sentar, vai passar a madrugada assistindo. Pode ter certeza. Ó, quando eu disse aqui que esse eu conheço, gente, é porque eu parei de ver K-drama, assim, tem uns 10 anos. Quem me introduziu nesse mundo, por isso que eu digo que a Diana, desde os 5 anos que vê K-drama. Porque foi Diana que me introduziu nesse mundo aí. Eu nem sabia o que era. Ela chegou na faculdade com DVD e me disse, ó, assista. Aí eu, mas o que é isso? Não, tipo uma novelinha, coisa assim. Asiática. Besteirinha. Ó, Diana, mas gostei, viu? Sensacional. Vamos assistir. Se você quiser assistir lá em casa, tá convidado. Olha só. Olha, e já que você abriu aqui a caixinha de novidades da Netflix, agora é minha vez, tá? Mais novidades. Dia 8 de agosto, pra galera que é nostálgica, é de outra época, galera mais raiz, prepara o coração, porque vem aí a Heroína da Fita. A animação totalmente inspirada em outro clássico, que é A Princesa e o Cavaleiro, daquele carinha lá, chamado Osamu Tezuka. Só bem de dele. leve.
Gente, Princesa e o Cavaleiro, gente. Eu tô super empolgada já com essa notícia, Bob. E o projeto tá bem bonitão, viu, Diana? Tá massa, sabe por quê? Porque a direção é do Yuki Igarashi, tá? Com produção do estúdio Outline e do pessoal da Twin Engine. Ou seja, o negócio vai ser bom, gente. Anota aí, porque você também não pode perder esse. Diana, o visual é impecável, como sempre, design dos personagens daquele jeitinho que você conhece. Inspirado na Princesa e o Cavaleiro, você tem mais ou menos a ideia, né, de como é que vai ser isso daí. E para quem não lembra, tá? O mangá original de A Princesa e o Cavaleiro foi lançado lá nos anos 1950. Ou seja, chão. É um dos 70, pilares, né? é. Assim, ele é um dos precursores dos mangás. 70 e poucos anos, né? Um dos pilares mesmo. Quadrinho tem antes e depois dessa galera E aí. se eu lembro bem, a editora dele aqui no Brasil é a JBC, certo? Exatamente. Lembro Ela que a mesma. obra foi publicada em 2 versões diferentes. A JBC também lançou por aqui A Noite da Princesa, que é também uma releitura Exatamente. oficial feita por... Maurício de Souza. Gente, O releitura cara de da Turma Maurício da de Mônica, Souza. hein? Maurício de Souza adora fazer umas releituras bem legais de personagens, né? É assim, quando o cara é profissional, quando o cara é bom, né? Ele faz, gente. Faz bem feito, faz um negócio e é muito bacana. Gente. Aliás, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Um dia, né, Diana, vai dar certo, a gente vai fazer aqui um programa só com Maurício de Souza. O que é que tu acha? Vai. Então, lógico que tem que ter. Tem muita coisa legal, né, não? Se você vai assistir, comenta aqui embaixo, deixa seus comentários, assim, o que você achou, o que você pretende ver, se um ou outro. Mas, gente, dá pra ver os dois, tá? Dá pra ver muito mais do que os dois. Tá Então, na tá lá Netflix. disponível. Assiste um episódio de um, episódio de outro, assiste tudo de um, depois assiste tudo de outro. E depois vem aqui, ó, comentar pra gente o que você achou. Por favor, hein, gente? Mais conhecido pelo nome artístico de JJ Marreiro, ele é um cartunista, desenhista, roteirista, arte educador e ilustrador cearense. O seu estilo transita pelo cartoon, mangá e acadêmico. Bem-vindo, Prazerzão, JJ. É uma alegria grande estar aqui com vocês, nesse ambiente mágico, com essa temática sensacional que passa por todas as coisas que a gente Temos gosta. que é a nossa cara, né? Ó, A gente sabe que é difícil ter uma casa para esse tipo de assunto. É difícil ser abraçado esse assunto. E a gente, ao longo dos anos, eu acho que cada um fez sua parte, cada um fez um pouquinho para conseguir alcançar esse espaço. E hoje está super na moda, né, JJ? Esse é... eu acho que antigamente a gente tinha uma associação mais próxima do universo nerd com o universo do conhecimento, com o universo da ciência, com o universo da filosofia, da sociologia. E com o tempo, essa denominação nerd foi se restringindo aos nerds da cultura pop. Mas o nerd de verdade, ele não se restringe à cultura pop. O nerd de verdade, ele é o generalista. Ele é o cara que gosta de filosofia, gosta de voleibol, gosta de, sei lá, Star Trek, lê sobre física quântica, gosta de literatura você falar brasileira, disso, quando a gente filmes indianos e tudo mais. Quando a gente estava escolhendo o nome pro podcast, eu falei, Bob, mas se a gente colocar como é bom ser nerd, nerd não vai restringir só o pessoal mais CDF, que gostava daquelas coisas antigas e tal. Aí ele, não. Ser nerd é ser tudo. É isso É mesmo. ser otaku, é ser geek, é ser nerd, é ser o CDF, é ser tudo. Aí agora foi justamente o meu pensamento e ele me derrubou. Ele me tirou da linha ali. Eu disse, ok, você me convenceu. Mas é isso mesmo. A gente está numa fase em que talvez a gente precise dar uma forcinha para os jovens nerds de hoje, né, se descobrirem mais democráticos, se descobrirem mais abertos, se descobrirem mais apropriados do jogo de cintura do intelecto. Vamos fazer nossa parte, então, hoje. Então. Vamos deixar aqui um pouquinho atrás da orelha desse pessoal, né, Bob? Deixa eu matar logo uma curiosidade aqui de cara. Quando é que tu se descobriu
Porque naquela época não era nerd, né? Há muito tempo atrás não era nerd. Era Não. outro nome que se dava. Quando é que você se descobriu nerd? Ou então CDF, né? Como se chamava. Pois é, eu acho que foi na época da escola, junto com meu amigo Davi Serra. A gente gostava muito de cultura pop, gostava de... esse meu amigo Davi, inclusive meu filho se chama Davi por causa desse meu amigo, a gente era muito próximo e a gente compartilhava muito essas coisas do universo da cultura pop. E não tinha esse nome. O Davi, eu confesso, ele era bem mais CDF do que eu, mas ele era um CDF das exatas e eu era o CDF das humanas, né? E aí a gente se juntava e um ajudava o outro, né? Mas foi mais ou menos nessa época que Jornada nas Estrelas se tornou um pouco mais presente pra gente, tanto para mim quanto para o Davi, quanto para alguns outros amigos nossos. E a gente já conhecia Jornada nas Estrelas dos anos 70, da nossa infância, né? Quando passava na TV Bandeirantes e tal. E acho que vocês sabem que Jornada nas Estrelas é uma série de ficção científica que estimulou a criatividade, a curiosidade científica, a ponto de influenciar a tecnologia dos dias de hoje. Se você vê, por exemplo, todo mundo hoje tem um aparelho celular, todo mundo tem um tablet e tal. O Capitão Kirk tinha isso em 1965, 66. Eu digo 65 porque foi o ano em que filmaram o episódio piloto, que só foi ao ar em 66. Na verdade, foram 2 episódios piloto. Foi mais ou menos nessa época que eu me descobri afim de ficção científica. Histórias em quadrinhos sempre fez parte da minha vida, né? Então, para mim, sempre foi uma coisa muito orgânica, muito natural. Minha mãe lia quadrinhos, meu tio lia quadrinhos. Meu tio tinha um baú repleto de revistas em quadrinhos, que foi incinerado pelo meu avô quando ele esqueceu umas peças de rádio no ônibus. Aí o vovô disse: o que é isso? Você esqueceu minhas peças de rádio? Você não vai ter mais direito de ler quadrinho. Eu vou queimar todos os seus quadrinhos. Nunca mais meu tio esqueceu uma peça de rádio no ônibus. Isso era a educação de antigamente, né? Graças aos céus, eu tive outro tipo de formação. E o meu tio foi, o saudoso jornalista Olavo Carioca, foi uma das pessoas que me incentivou a leitura e me apresentou o Pato Donald. Ele trabalhava na Tribuna do Ceará, trabalhava na imprensa cearense, e ele chegava em casa com quadrinhos para mim, né? Então ele trazia Pato Donald, Zé Carioca. Inclusive, eu suspeito que Zé Carioca é porque a gente também tinha um tio chamado José Carioca. A família da parte da minha mãe se chama Carioca. Mas não é Carioca porque é do Rio de Janeiro, é o nome da família. Uhum. Né? Tem uma curiosidade sobre isso também, mas eu não vou falar porque eu estou me estendendo demais. O que eu estava falando mesmo? Como foi que chegou do Star Trek ao desenho? Como foi que JJ Marreiro, a assinatura, nasceu? Diana de minha alma. Foi na escola. Eu desenhava o tempo todo. Meu professor de química passava por trás de mim, aí me via desenhando na aula de química, né? Anos depois eu... Átomos, você estava desenhando átomos, você explicou para ele? Não, eu estava desenhando Super-Homem. E aí ele... Tudo a ver. Tudo a ver, né? Krypton, ET e tal. Afinal, Química. as células do Super-Homem são Física. ativadas pela energia solar, né? Então tem Então. uma justificativa científica, química, biológica e tal. E aí o professor olhava e dizia assim, tá desenhando, né? Eu disse, professor, é o meu jeito de me concentrar melhor e tal. Curiosamente, esse meu professor de química foi um dos meus professores que... o Wilson Moura, não sei se ele está assistindo, um abração para você, foi uma das pessoas que me estimulou no desenho, porque ele me via desenhando e dizia assim, olha, tu pode desenhar, tu não está atrapalhando minha aula e tal. Eu disse, mas professor, é o meu jeito de me concentrar melhor no que o senhor está falando. Aí disse, e tal. E numa dessas aulas de desenho, eu desenhava realmente prótons, nêutrons, elétrons. Eu criei um supergrupo que era que tinha essas partículas fundamentais do átomo, né? E outra coisa que me ajudou, outra pessoa que me ajudou na época foi meu professor de biologia, o J. Coelho, que sabia que eu desenhava. Ele era amigo de mesa de bar do meu pai, né? Eles bebiam juntos, né?
Cara, quando o meu professor de biologia sacou que eu passava aula desenhando, meu pânico. Minha nossa, ele vai falar pro papai. O papai é o senhor Wagner Marreiro, apresentador da Rádio Progresso de Russas. E um abraço, senhor Wagner. Wagner! Vai dar certo, Wagner! Então, o meu professor de biologia me viu desenhando e tal, e me chamou na sala dele. No intervalo, me chamou na sala dos professores. João José, quando der o intervalo... José, eu ainda não me acostumei, gente. Eu descobri. Não, Tem tem alguns dias que eu descobri que o nome dele é João José. Eu Imagina só o professor chegar e dizer, João José, ó, dá um intervalo lá na minha sala. Aí você já vai... Não, lascou. Eu fui todo me tremendo. E tal. Quando eu cheguei na sala, né? Ele disse, senta aí, puxa uma cadeira e tal. Aí ele tá muito tranquilo pra quem vai arrancar meu couro, né? E aí eu sentei e aí ele disse, João, você desenha, não é? Eu disse, dou minhas cacetadas. Ele disse, olha, eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo isso aqui, ó. É uma cartilha fitoterápica. São ervas usadas na medicina tradicional cearense são usadas popularmente. E eu estou dando as explicações científicas de por que essas ervas são usadas e eu preciso de uma capa. Eu queria que você fizesse para mim. Seu primeiro emprego. Nossa Senhora! Isso foi em 1987. Highlander. Se vocês descobrirem o que é essa palavra, vão saber que... Aqui tem pelo menos 2 Highlanders. A Diana não, porque a Diana é outra geração. Mas eu assisti novinha Highlander. e tal, né? E vem aí, né? A nova versão do versão. Henry Cavill, que a gente está torcendo para que não estraguem tudo. Então, eu fiz o desenho, entreguei para o meu professor, fiz uma capinha bacana e tal, né? Entreguei, e aí ele pegou, guardou no outro dia, né? Isso foi coisa de uma semana, né? Na sexta-feira ele chega para mim e diz assim, João José, sala dos professores, intervalo. Aí eu disse, nossa senhora, o homem odiou o desenho e tal, né? Tá demitido. Mal começou. Me lasquei, né? Quando eu cheguei lá, ele me mostrou a cartilha já com o meu desenho na capa. Olha, adorei, ficou muito bom. E aí ele pegou um envelope e me entregou. Isso aqui é para você. É a minha expulsão da escola? Aí eu abri e disse, professor, tem uma parada aqui meio estranha, professor. O que é, João José? É que tem dinheiro aqui dentro, professor. Se você não fez um trabalho para mim, eu estou lhe remunerando. Então, foi a primeira pessoa que me remunerou, foi o meu professor. Bem-vindo ao mercado de trabalho. Eu acertei, pronto. Ganhou o primeiro dinheirinho com quadrinhos desenhando. Pronto. Pronto, vou continuar Tá aqui minha desenhando. Na mesma semana, os amigos da minha sala resolveram fazer um jornalzinho. E me chamaram para ser o cartunista do jornalzinho da escola, né? E aí eu fazia tirinhas onde os personagens eram os meus amigos de sala, né? Era o Vasco, a Ferliane, o Davi, o João... Como era o nome do outro João, cara? Ai, meu Deus. Era João alguma coisa. É porque é muito João, tem João José, Era muito, João. Mas ele era um João legal, gente boa e tal. Mas aí virou um dos personagens, né? E um dos personagens era o diretor da nossa escola, né? Que estava sempre perseguindo os meninos, mandando sair do corredor e tudo mais. O diretor é sempre o culpado. O coitado do diretor, né? E chegou na mão do diretor, cara. A revistinha, o jornalzinho e tal, né? E aí encontrei com o diretor, né? Era o antigo Colégio General Osório. Eu e o Davi, a gente sempre passava os intervalos juntos, aí lá vem o professor passando, né? Ele era professor de filosofia também, Major Aston. E aí ele passa pelo corredor e tal, aí ele para, aí vira, foi você, né? É você que é o desenhista do jornalzinho, né? Aí eu olhei pra ele e disse, não, professor, o senhor tá equivocado, ele aqui, ó. Ele aqui. Aí ele olhou pro Davi e disse assim, parabéns. Aí saiu e disse... Aí o Davi olhou pra mim e disse, tá vendo? Podia ter ficado sem essa. Abraço pro meu amigo Davi Serra. Hoje eu tô mandando abraço pra todo mundo, todos os meus amigos. Pode mandar. Inclusive porque eu vou dizer pra todos os meus amigos. Que foi isso, menino? É o efeito especial. Ótimo. Vê se não tá Foi porque eu encostei o dedo aqui, ó.
Deixa eu aproveitar para lhe perguntar uma coisinha aqui, porque em 1994, ou seja, do fundo do baú aí, você lançou o fanzine Pergaminho, que é considerado aí um dos primeiros fanzines de RPG do Brasil. Conta um pouco aí dessa obra-prima aí do mundo nerd. Por volta de 1993, no fundo do baú, né? Eu e meu amigo Fernando Lima, meu sócio, parceiro, quase irmão, Fernando Lima, criador desse personagem aqui, ó, Fantasma Escarlate, e de vários outros... Mostra pra gente ali na câmera. E de vários outros personagens e outras criações. A gente tem vários projetos em conjunto. O Fernando Lima também está nesse álbum aqui, ó, das Aventuras Perdidas do Capitão Gralha, junto com o Jean Danton, Antônio Éder, uma série de caras fenomenais. E o Fernando Lima... O que eu tô falando do Fernando Lima por quê? Tá Que é falando teu sócio, Sim, do Pergaminho. o Fernando Lima e eu, a gente jogava RPG. E o Fernando foi um dos primeiros caras que começou a importar produtos de RPG aqui em Fortaleza. Era um negócio meio diferente e tal, né? E aí a gente começou a montar uma equipe, uma turma para jogar. E a partir dessa galera que a gente começou a jogar, a gente descobriu outras pessoas, outros amigos que jogavam e tal. E eu acabei esbarrando com outro amigo, sócio, parceiro, que é o Afrânio Bezerra. Hoje ele é professor universitário. E o Afrânio disse assim, cara, vamos fazer um fanzine. Tu desenha, tu tem aí teus personagens e tal. E nessa época que a gente começou a jogar, o meu personagem de RPG era um elfão truculento, meio grosseirão, uma mistura de Conan com Wolverine, que era um cara totalmente diferente dos elfos florzinhas Sim. do J.R.R. Tolkien, né? Aqueles elfos mais elegantes, sofisticados e tal. Esse cara não, era casca grossa, era o cara da pancadaria. E eu tava fazendo uma história em quadrinhos desse personagem, quando o Afrânio me disse, vamos fazer um fanzine de RPG. A gente fez um fanzine de RPG, começamos a distribuir, divulgar e tal. Quando a gente estava fazendo o fanzine, eu disse assim, Afrânio, a gente precisa de um selo para colocar no fanzine. Eu disse, e como assim selo, cara? Selo, toda revista tem um selo, ó. Essa daqui, ó, Laboratório Espacial, né? Aqui, ó, Editora Riso. Estão vendo que eu estou mostrando os meus produtos, né? Só que mostra mais devagar Aqui, para ó, ver se o pessoal pega a imagem. Não, tem que pegar ligeiro porque o raciocínio, o reflexo tem que ser rápido. Então, cara, a gente precisa de um selo. Aí disse, cara, minha turma de RPG a gente chama de Sociedade do Dragão. Eu disse, cara, então vamos montar um clubinho. Clube da Sociedade do Dragão. A galera, depois a gente faz carteirinha e tal, não sei o quê. O Afrânio levou a sério, depois a gente chegou a fazer carteirinha, né? E aí, a gente editou esse fanzine, distribuía, a gente começou a vender. O Afrânio conseguiu uma parceria com uma livraria que ficava num shopping na época. A gente juntou os nossos amigos, começamos a realizar pequenos eventos de RPG lá em 1993, 94, 95, 96 e tal. E os eventos de RPG foram crescendo e tal. E no meio disso, eu estava na banca, comprei uma revista que era a Dragon Magazine, editada pela editora Abril, e tinha lá, numa das primeiras páginas, uma imagenzinha do Pergaminho. Aí, Afrânio, cara, o Pergaminho saiu na Dragon Magazine. Era uma revista que era editada nos Estados Unidos da América pela TSR e aqui era editada pela editora Abril. Eu disse assim, como assim, cara? Os caras estão dizendo aqui que a gente é o primeiro fanzine de RPG do Brasil. Tá errado, a gente não é. Disse assim, cara, não fala nada, bicho. Deixa pra lá. Ó, quando disserem alguma coisa, tu diz assim, ó, segundo a revista Dragon Magazine, é o primeiro fanzine de RPG do Brasil. Aí eu garrei na palavra dele, né? Então E aí, mais ou menos nessa época, eu comecei a frequentar, por causa do Fernando Lima, a oficina de quadrinhos da UFC, do professor Geraldo Jesuíno, grande dragão dourado da oficina de quadrinhos. E eu chamo ele de grande dragão dourado porque quem joga RPG sabe quais são os poderes do dragão dourado. O dragão dourado pode tudo, né? Numa conversa com o dragão dourado, se ele der uma baforada, ele mata todos os aventureiros, tirando 300 pontos na primeira rodada logo. Pá, soprinho e tal. Então, eu chamo o professor Geraldo Jesuíno por conta de Dragão Dourado, por conta disso.
da sabedoria dele, da experiência, da força, da energia e dos estímulos que ele dava para a galera que frequentava ali o ambiente da oficina de quadrinhos. E graças ao professor Geraldo Jesuíno, eu conheci várias técnicas de desenho. Na época, o meu professor direto, que não era exatamente um professor, era um mentor. Na época, a oficina de quadrinhos estava sem curso e ela funcionava da seguinte forma. Você tinha um professor e você tinha um aluno, ou seja, um mestre e um padawan. E o meu mestre era o Fernando Lima, hoje meu sócio e parceiro querido. E aprendi várias técnicas com ele, coisas de como editar quadrinhos, como produzir, arte final, várias coisas assim. E nesse meio tempo, o Daniel Brandão e o Geraldo Borges nos veio a vontade de de publicar no P1, que era a revista oficial da oficina de quadrinhos da UFC. Sim. E aí, o P1 tinha eu não vou dizer que é uma restrição, mas era uma preferência de temas. O P1 tinha uma preferência por temas mais regionais, por temas mais ligados à cultura nordestina, a valores que são importantíssimos e imprescindíveis para a gente. Só que na época, por motivos diversos, eu estava interessado em super-herói, em ficção científica, em fantasia medieval e não queria fazer história de cangaceiro. E eu acho que você tem que seguir o seu coração. Você tem que contar as histórias que você quer contar. Aí o mundo dá voltas e você acaba esbarrando na temática de cangaceiros e tal. Recentemente, eu e o Fernando desenvolvemos um projeto voltado para essa linha do regionalismo, que infelizmente eu não posso falar agora porque ainda não está totalmente fechado, mas que permeia várias coisas do que a gente tem feito agora. Inclusive, por conta da nossa proximidade com o mestre Clevson Viana, que é uma grande inspiração, um grande conhecedor dessa temática. Uma pausa para eu não perder aqui o raciocínio. Você falou que estava muito na vibe de super-heróis, de quadrinhos e tal. Foi aí que também nasceu a Mulher Estupenda? Foi, mais ou menos. Época... A Mulher Estupenda surgiu um pouquinho depois. Gente, a Mulher Estupenda foi o personagem mais famoso seu, né? Aqui, ó. Tá aqui, tem ela aqui e tem ela aqui, ó. Que é um misto aí de humor, de brasilidade, mas com o traço todo de super-heroína, né? Daqueles quadrinhos, HQs famosos. Uma super aí, mais ou menos. A Mulher Estupenda, ela é muito inspirada, ela é muito calcada nos quadrinhos dos anos 40 e 50. Então, o traço das histórias em quadrinhos da personagem é um traço que é totalmente calcado naquele estilo de desenho, que hoje a galera chama de retrô, vintage e tal, mas que é o traço clássico dos quadrinhos dos anos 30 e 40. Na oficina de quadrinhos, a gente queria, o Daniel, o Geraldo, a gente queria desenhar as coisas que a gente gostava, né? Heróis, ficção científica, no meu caso, fantasia medieval e tal. E o P1, que era a revistinha da universidade, revistinha, mas não é pejorativo que eu uso revistinha, tá? Eu uso revistinha como uma terminologia, um termo carinhoso, tá? Mas não fala na frente do Silvio, não, que ele não gosta, não. Ele veio aqui outro dia, disse que a cor que mais incomodava ele no mundo é quando falava o termo revistinha. Eu entendo e respeito totalmente essa visão do Silvio, mas eu tenho a leve impressão de que ele também respeita o meu olhar de empatia com esses quadrinhos mais empáticos, né? Então, como eu estava dizendo, a gente queria fazer outras coisas e o P1 não dava. E aí eu conheci o material dos Seres Urbanos do Weaver Lima. O Eduardo Ferreira, a gente ia para shows de bandas de rock. Na época era Dead Poets, Dago Red. E num dessas apresentações, eu esbarrei com uma publicação independente que tinha as letras de músicas do Dago Red, que era a banda do Bessa e do Robério. E eu disse, caramba, as letras de música transformadas em história em quadrinho, que legal, quem faz isso? Aí eu vi o Weaver Lima, disse, esse cara é da oficina de quadrinhos, acho que eu conheço ele. Cheguei no Weaver na outra semana, Weaver, cara, como é que tu faz isso aqui? Disse,
Pô, Jota, é fácil. Tu leva na Xerox os desenhos, manda tirar frente e verso, grampeia e pronto. Acabou-se. Na semana seguinte nasceu o Manicomics. Que é E famosíssimo até hoje. Sim, isso aqui é uma... 3 HQ Mix. Isso aqui é uma obra-prima, minha amiga. É famoso até hoje. É. 3 HQ Mix Peraí, vamos e fazer- várias outras premiações paralelas. Prêmio DB Artes, Pop Balões e tudo mais. Vamos fazer uma linha do tempo. Star Trek. Depois, qual seria o momento, assim? Como é que foi a linha do tempo aí, até chegar no Manicomics? Acho que é Star Trek, Oficina de Quadrinhos, RPG, Manicomics. E aí, quando foi que você começou a dar aula? Vamos lá. Eu estava na Oficina de Quadrinhos com meu amigo, que durante muito tempo foi meu sócio, quase irmão, o Daniel Brandão. Foi meu aluno também. Acho que é um dos alunos famosos, né? Um dos. E a gente fazia oficina e a gente soube que o Álvaro Rio tinha voltado do Rio de Janeiro para Fortaleza para morar aqui. Né? O Álvaro Rio é o Al Rio, desenhista de Homem-Aranha, Planeta Hulk, Vingadores. Eu estava na Oficina de Quadrinhos na época. O Daniel Brandão conheceu o senhor Hermínio Macedo Castelo Branco, também conhecido como Mino, criador do Capitão Rapadura. Mino lenda, hein? O embaixador das histórias em quadrinhos cearenses do Brasil para o mundo, né? E o Daniel juntou uma galera para fazer uns quadrinhos de teste para o Capitão Rapadura, porque o Mino estava querendo muito lançar uma revista em quadrinhos do Capitão Rapadura. Então, o Daniel me convidou o Geraldo Borges, o Eduardo Ferreira, mais alguns outros amigos, e a gente fez um apanhado do que a gente podia fazer e tal. Mais ou menos nessa época, a gente já editava o Manicomics já estava no mundo, né? O Manicomics estava indo para Japão, França, Itália e um monte de canto maluco, Só eu que assim. não fui pro Japão ainda, Né? Bob. 2. Até o Manicomics já foi, eu ainda não fui. Talvez em espírito você já tenha ido, ou talvez o Japão esteja em você, o que é melhor ainda, né? Não, mas eu queria ir lá também, assim, independente dele estar em mim ou não, eu queria ir lá também. Beleza. É só agendar. Aí, oficina de quadrinhos, Capitão Rapadura, páginas para o Capitão Rapadura, e a gente já fazia o Manicomics e a gente ficou sabendo que ia ter um evento no Sesc, que o Álvaro Rio ia estar nesse evento. A gente foi pro evento, a gente estava se organizando para ir pro evento e alguém telefona lá pro lugar onde a gente trabalhava. Nessa época, a gente trabalhava na minha casa, que eu morava num lugar muito espaçoso, e aí cabia... No meu quarto cabiam 4 mesas de desenho, uma bancada de computador e 2 estantes de histórias em quadrinhos, e o quarto tinha 2 varandas, então era super ventilado, iluminado, era um estúdio, né? E aí a gente recebeu um telefonema da galera do Sesc dizendo: olha, galera, a gente está querendo fazer um evento e a gente queria que vocês fossem representando os quadrinhos do Ceará, porque vocês são editores do Manicomics, e a gente queria que vocês levassem alguma coisa para a exposição e tal. É um evento no Sesc que vai ter o Al Rio? É esse evento mesmo. Caraca, a gente foi convidado junto com o Al Rio, a gente não sabia, né? Quando chegou lá, e aí foi uma alegria da gente conversar com o Al Rio, ele dar atenção pra gente, ele ficar chapa da gente e tal, não sei o quê. Daí, a gente ficar muito amigo foi muito rápido, né? Ao ponto de, quando o Álvaro foi montar o estúdio dele, eu, o Daniel e o Geraldo, a gente ajudou a pintar, varrer o estúdio, a montar mesa. Eu trabalhei junto. Teve uma passagem, o Daniel e o Geraldo faziam faculdade na época, eu era Aspone, né? Tentem descobrir isso na internet depois. Deixa eles Aspone, tá? Então, eu disse assim: Álvaro, eu tô sem fazer nada, eu vou te ajudar nessa parada aí. Aí, tava ajudando ele e tal, não sei o quê. Aí, os caras ligam pra ele e dizem: pô, Jota, tô com... Ele falava assim, meio assim, desse jeito assim, né? E aí ele dizia assim: pô, Jota, tô com um problema aí, cara. O que foi, Álvaro? O cara aí da mesa aí, o cara que ia entregar as mesas de desenho aí, cara. Quebrou a mão, cara. O cara quebrou a mão. O marceneiro, Álvaro, quebrou a mão. Você quebrou a mão, cara. Não tá podendo montar a mesa não, cara. Aí eu disse: caramba, Álvaro.
Onde é? O cara, perto da minha casa, cara. Perto da minha casa. Fica frio, eu vou lá no marceneiro. Eu cheguei lá no marceneiro, era Narlon. E aí, Narlon, cadê as mesas? O Narlon levantou a mão, assim, braço quebrado, né? E eu achando que era queixo do Narlon, né? Esse cara, não tem como entregar, não. Aí, ó. Aí disse assim, o que é que tem que fazer aí, bicho, pra entregar essas mesas? Tu tem que montar isso aqui, botar isso aqui ali e tal. Me dá aí essa parada. Peguei prego e tal, não sei o quê. Fui assistente de marceneiro por aproximadamente 3 dias e a mesa não atrasou. Olha aí. Aí, quando foi precisar levar as mesas da oficina do Narlon para o estúdio do Al Rio, tava lá eu em cima do caminhão segurando as mesas, morrendo de medo das mesas não cair e tal. Mas ele tudo bem, cair. A mesa A que mesa Não não podia. pode. Tinha uns tampos de vidro, tinha luz e tal. Já tava a eletricidade toda montadinha e tal, né? Aí a gente chegou, transferimos, botamos as mesas no estúdio e tal. Quando terminou tudinho, aí o Álvaro olhou pra mim e disse assim, cara, tu trabalhou pra caramba aí, né, cara? Tu trabalhou pra caramba. Eu disse, foi, Álvaro, mas eu tinha que fazer, né, bicho? Alguém tinha que fazer e tal. Cara, é o seguinte, ó. Eu tive conversando aí com meus parceiros aí da escola aí, cara. A gente vai te dar uma bolsa integral, cara, do curso Al Rio. Aí eu ganhei uma bolsa integral do curso do Álvaro Rio. Sendo E- assistente de marceneiro. Sendo assistente de marceneiro, cara. Pensa aí na E viagem. protetor das mesas. E protetor da... O Álvaro Rio, um belo dia, não vai para a aula. Não conseguiu, faltou. Faltou, gripou, sei lá, surtou. E aí quem substitui E aí eu Álvaro tive que Rio? ficar lá e dar aula no lugar do Álvaro. Eu já tinha dado minhas pancadas na oficina de quadrinhos, né? Minhas cacetadas, tanto que o Daniel é prova viva disso, né? Na oficina de quadrinhos a gente tinha um esquema ali nos anos 90, meados dos anos 90, a gente tinha um esquema que era o seguinte, era praticamente um plano de carreira dentro da oficina de quadrinhos. Você entrava como um Zé Ninguém, depois você virava só um Zé. Depois você virava o seu Zé. O Zé Ninguém é o cara que chega lá pra aprender e tal, e cheio de energia e erra pra caramba e tal. E normalmente, se você chegasse lá na oficina nessa época, alguém ia chegar pra você e ia dizer assim, ó, cara, tu tem uma missão. Até semana que vem tu vai voltar aqui com uma página de história em quadrinhos feita. Desenho, arte final e letra. Normalmente esse cara era o Fernando Lima. E aí, o cara, que era o iniciante, tinha que ir pra casa, ralar para contar uma história. E, Robertão, normalmente, as histórias da galera, de uma página, tinha que ter começo, meio e fim, a galera terminava sempre matando o personagem no final. Era um mega clichê da oficina de quadrinhos. Cara, você quer terminar uma história em uma página, mata o cara no final e acabou. Eu tenho uma grande missão para libertar o mundo da opressão do Império Galáctico. Escorregou, bateu a cabeça na pia, morreu no último quadrinho. Terminou a história, entregou, tá resolvido o seu problema. Aí o Fernando Lima chegava e dizia assim, muito bom, a gente vai fazer o seguinte, próxima semana você faz outra, com começo, meio e fim, mas o cara não morre no fim, tá bom? Aí ia escalando o nível de dor de cabeça do desenhista, né? Então, depois que você passava por essa fase inicial de treinamento, você começava, tinha algumas aulas, pequenas oficinas, workshops com outros desenhistas mais experientes da oficina de quadrinhos. Aí tinha o Paulo Henrique Gifone, tinha o Silas, tinha o Valber. Nessa época, o Júlio Belo, o João Belo também davam aula na oficina. O Falex, o próprio Weaver, o Marcílio. Eram pessoas que estavam ali para ajudar a orientar os novatos dentro do conhecimento técnico da produção das histórias em quadrinhos. Em meio a isso, a gente tinha uma salinha de reuniões onde a gente sentava para conversar sobre as linhas editoriais das produções da oficina de quadrinhos. Quando você estava de couro grosso, que você já conseguia fazer uma história compreensível, com começo, meio e fim, sem matar os personagens no final, você começava a pleitear a publicação no P1. E, ao mesmo tempo, você começava a compartilhar o que você sabia com os caras mais novos. Chegava uma gurizada verde e tal, aí o Fernando dizia assim, Jota, vai lá e dá uma aula de perspectiva para eles. Vamos lá. Aí a gente ia lá e tal. Então, o esquema da oficina de quadrinhos, ele tinha um pouco de oficina de artes e ofícios, onde você tinha lá o mestre
oficineiro e você tinha o aprendiz, que aprendia onde ficam as tábuas, onde ficam os pregos, quais são os ângulos para montar as coisas. E no meio disso, eu vou abrir um parêntese aqui e voltar para 1991, que foi uma época em que eu fui chamado para fazer uma cartilha de computação para crianças, pelo meu amigo Eduardo Ferreira e pelo Fábio, o Fábio era um amigo da gente que era mais metido a empreendedor e tal, e aí ele gerenciava, como é que a gente fala? Ele era diretor, gerente, ele era tipo o diretor de uma escola de informática para crianças, eles estavam reformulando o livro didático das crianças, me chamaram para desenhar essa cartilha, né? Esse manual de informática para crianças. E aí eu estava lá desenhando o manual 1991, e aí o Fábio, eu estava lá desenhando, o Fábio abre a porta e diz assim, Jota, um dos professores faltou, a gente vai precisar de alguém que fique com os meninos no próximo horário. Tu pode ir lá ficar? Eu disse, cara, mas o que eu sei de informática é o que eu ilustrei aqui no livro. Eu disse, não, tu não vai falar de informática não, tu vai dar aula de desenho para os meninos. Em 1991 eu comecei a dar aula de desenho empurrado pelo Fábio. E aí fui para a sala e cometi todos os erros possíveis que você pode cometer em aula para criança, mas eram os anos 90. Né? E era a sua primeira aula. E as crianças me treinaram muito, me ajudaram muito, porque através das crianças eu percebi que cada criança tem o seu tempo, que é uma coisa que as escolas de hoje poderiam aprender e usar um pouco mais. Cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado, cada pessoa tem o seu conjunto de interesses primordiais, embora você precise, de fato, obter conhecimentos meio generalistas para você se mover no meio desse mar que é o mundo das informações, mas é preciso você respeitar essa individualidade. E foi nesse contato com as crianças que eu aprendi a respeitar essa individualidade. Então, isso foi em 1991, voltando para 1993, eu fiz o curso da oficina de quadrinhos. Já por volta de 96, eu conheci o Daniel e o Geraldo, a gente conheceu o Álvaro, o Mino chamou a gente para fazer os quadrinhos do Capitão Rapadura, eu comecei a substituir o Álvaro no curso. A oficina de quadrinhos parou de funcionar mais ou menos nos anos de 97 e 98, não tinha oficina de quadrinhos e o Álvaro Rio precisou fechar o curso. Então ficou uma tristeza desgraçada. Aí eu virei pro Daniel e pro Geraldo e disse assim, galera, a gente tá fazendo o quadrinho do Capitão Rapadura e a gente já sabe como fazer algumas coisas em histórias em quadrinhos. Todos três aqui têm uma vivência de publicação com manicômios, com o Capitão Rapadura, com revista, com jornal, com álbum seriado, com aula para município, com elaboração de cartilha e material institucional para prefeituras e instituições. E aí eu disse, vamos bolar um curso. Isso foi em 97 para 98. E aí a gente bolou um curso e a cada semestre a gente formava cerca de 80 novos desenhistas. Alguns deles, os mais malucos, continuaram fazendo quadrinhos. Os mais sensatos usaram isso para expandir a sua mente, se manifestar artisticamente, entender um pouco dessa sensibilidade artística, como que isso funciona para trazer um pouco de encantamento para uma vida que é tão cheia de opressão, de conta, de boleto, de chefe gritando no seu pé do ouvido. Qual o momento em que você pode parar e ser você mesmo? No momento em que você consegue fazer arte ou ter contato com a arte. E a gente acabou levando esse tipo de filosofia para as aulas que a gente fazia com histórias em quadrinhos. E hoje o nosso amigo Daniel Brandão está dando uma entradinha mais pesada nisso, aliando o desenho, a experiência das terapias. Como era o nome do estúdio de vocês? O nome do estúdio era Grafite Studios. Era estúdios no plural, porque a gente queria dominar o mundo. A gente não, eu, né? A gente queria dominar o mundo, ter estúdio de televisão, de cinema, de rádio e tal. Mas a gente conseguiu fazer bons quadrinhos, né? E reza a lenda, deu Diana, certo. Que teve uma pequena fração dessa galera que se formou que foi cantar na noite. É verdade, tem uma galera que virou DJ, tem a galera que montou banda, tem
Uma galera muito louca que... Agora você trouxe uma coisa pra gente. Ah, isso aqui vai ser um pequeno spoiler da nossa entrevista. Isso aqui que você trouxe, apresenta pra gente, explica pra gente o que é. Isso aqui, eu não sei se vocês lembram do filme dos anos 80 chamado Projeto Secreto Macacos. Todos os projetos secretos era com o Matthew Broderick. O filme versava sobre o uso de macacos treinados para realizar ações que os humanos seriam colocados em perigo, né? Coitados dos macacos, né? Então, todos os projetos que eu me metia e que a galera dizia, Jota, tu não pode mostrar isso pra ninguém. Eu comecei a chamar de Projeto Secreto Macacos. Isso aqui é um Projeto Secreto Macacos que o Iver Lima vai ficar chateadíssimo comigo de mostrar. Mas eu vou mostrar porque já faz alguns anos que a gente iniciou, que a gente fez, baseado num quadrinho chamado Uma Viagem a Saturno, do Rubens de Azevedo, que é um cara que dá nome ao observatório, Dragão do Mar. ao planetário do Dragão do Mar, e foi um dos primeiros tiristas de quadrinhos do Ceará. Então é uma Que história em maravilha. quadrinhos de ficção científica que o Iver Lima teve a ideia de transformar numa produção animada, né? Então foi feito Tu vai mostrar tudo? Vou mostrar. O Iver depois se acerta comigo. Ele não fica com raiva, não. Quando ele quer spoiler. E aí, o Iver cuidou de toda a parte burocrática, de montar o edital e tudo mais. E me chamou para ser diretor de arte. Isso aqui é mais ou menos um compêndio da direção de arte do filme, que não foi produzido, né? Mas que restou nessa... O projeto está todo pronto para ser produzido. Tá todo pronto para ser produzido. Não foi produzido porque algumas pessoas acharam que... Não sei, cara. Não sei. A cabeça das pessoas que avaliam projetos culturais Eu entendo. é uma caixinha de surpresa, né? O roteiro era do meu sócio parceiro Fernando Lima, né? E aí a gente fez algumas pequenas modificações. Aqui você tem, não sei se dá para pegar aqui, ó. Aqui você tem os vários desenhos de produção da animação. Estudos de personagem. Bem aqui tem estudo de cenas. Então a Da gente animação, poderia com ter essa aquarelas obra e tal. genuinamente cearense. Isso aqui podia hoje ser um desenho animado sensacional, tá? Gente, Não ainda dá fosse- tempo. É, Ainda não dá fosse- tempo. Você que tá assistindo a gente, tá na hora de É. botar Tá isso aí em interessado? prática, hein? Muito bom, mas a gente tem que encerrar. Mas pra encerrar, antes de encerrar, deixa eu jogar Ele logo trouxe uma tanta parada. coisa aqui pra gente ver. aqui Esse aqui pra eu queria vocês. mostrar. Ó, rapidinho, enquanto ele ajeita a parada ali, ó. Olha isso daqui. Roberto Isso aqui é pro seu Leite. Roberto. Isso aqui é pra dona Diana. Olha só que maravilha. Rapaz, isso aqui é uma honra. Isso aqui vai virar quadro, Isso viu? aqui vai virar porta-retrato, É. vai vir pra bancada. Olha Que isso, maravilha, gente. gente. Que legal. Como eu estava dizendo, a minha tira com o Luiz Cláudio Braga, Sci-Fi Shorts, está lá no Instagram, @JJMarreiro, e no Instagram do Luiz Cláudio Braga também. Dito JJ, isto, vamos encerrar, mas assim, sabendo que tem muito mais assunto, muita história pra contar. vai ter a parte 2, hein? Temos Já que ter. tô Uma dando parte aqui 2, anúncio. talvez a 3, a 4. Mas antes da parte 2, deixa eu mostrar essa parada aqui, que tem a ver com a Feira de Cordel, a 7ª Feira do Cordel Brasileiro, promovida pelo Clevison Viana. Isso aqui é um encontro do Tex Willer, o cowboy da editora Bonelli, com o Lampião, escrito pelo Rochinaldo Rinaré. Possibilitou esse encontro entre esses dois ícones da cultura pop, e a capa é do seu amigo que vos fala, JJ Marreiro, famigerado também conhecido como Ei Tu, cara, vem aí. Tudo bem. Dito isto. JJ, prazerzão. Diana, muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilha demais. Eu que agradeço vocês por vocês não serem o Jô Soares, porque vocês me deixaram falando aqui um tempão, cara. Não, mas o objetivo é deixar nossos convidados ser ouvidos, mostrar o que ele tem de carreira mesmo. É esse o objetivo do nosso podcast.
Gente, obrigada. A gente volta daqui a pouco. Diana, vamos de música? Vamos de música. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Em setembro, o que é que tem em setembro, hein? Rock in Rio. Ah, aí, ó, tá antenada, tá vendo? Diana antenada com as coisas. Cidade do Rock vai tremer com um dos fenômenos mundiais da atualidade. Tô sabendo. Arrisca? Tô sabendo. Claro que eu arrisco. A gente tá falando do Stray Kids, headliner do Rock in Rio. Tô Olha certo? só, hein? Certíssima, certíssima. Rock in Rio aí se abrindo para esse mundo cada vez mais, né não? Bob, eles estão se apresentando na noite do dia 11 de setembro e estão prometendo aí arrastar uma multidão de stays. Para quem não sabe, stays é como são designadas, identificadas as fãs do Stray Kids. E olha, se você que está assistindo ainda torce o nariz para K-pop, deixa eu te contar, o Stray Kids é o grupo mais nerd raiz que você vai ver na Coreia. E o som deles é absurdamente pesado e autoral. Tem música Vamos aí pra ouvir um nós? pouquinho? Bora. God's Menu. 손님 어서 오십시오 이 가게는 참 메뉴가 고르기도 쉽죠 시켜도 오감을 만족하지 지나가던 나그네 비둘기까지 까지 까마 비드까지 쿠키와 소스의 맛대로 초록 음미하고 내게 말해봐 Taste so good 반응을 모두처럼 락 모두 자극적인 거 I want it till 다 녹여 때까지 온갖 cross boundaries 경계 따윈 없어 마치 창조하듯 Gente, ó, e pra quem não conhece a história dessa galera, bora cá. O grupo foi formado em 2017, ali por meio de um reality show da JYP Entertainment. Falei certo, Diana? Vamos Olha aí. descobrir. Mas a grande virada da chave deles é o conceito do Self-Produced Group. Ou seja, vamos explicar o que é isso daí. Eles não recebem músicas prontas, tá? Existe uma subunidade interna formada pelo líder Ben Chan, o o Changbin e o Han. Fãs, eu espero que eu tenha falado bem direitinho, tá? Perdoe qualquer coisa. Eles compõem, escrevem e produzem praticamente tudo que eles lançam, né, Diana? Sim. Eles têm uma pegada muito única, chamada noise music, que é a música mais barulhenta, né? Vamos dizer assim. Mas o melhor dos sentidos, tá, gente? É uma mistura de hip hop mais agressivo, um rock, um dubstep, as batidas eletrônicas mais pesadas. É som de arena. Não é à toa que eles se tornaram um grupo com mais álbuns número 1 na Billboard 200 neste século, né? Batendo recordes históricos, passando de 30 milhões de discos vendidos. Vamos ouvir mais um pouquinho de música, Bob? Bora. E tem uma... Essa agora tem um corozinho. É lá, 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 lá. Welcome to Gangla 날 펴라 도시라 즐기면 그만 엎지구나 역동의 밤 지새우면 걷고 생끝에 나 잡생각 고민 오케이 도케이 안에 벌집 도페이 여기 벌집 벌투성이 피할 수 없음 소리가 무제 서치려 뱅뱅 그 버스트 머리 헤드 뱅잉 맸던 허리띠도 꽉 메고 움직일 쉴 새 없게 주차는 계란 말지 퍼지 Hora de fechar o galpão, Bob Milk. Bora. Vou começar contigo hoje. Tem indicação pra gente? Tenho indicação e tu já sentiu que eu sou uma vibe meio nostálgica, né? Que eu só trago as Bastante. velharias, assim, eu Pra mim, né? adoro. Eu adoro um clássicozinho. E hoje eu vou de mangá, um mangá clássico. Kareshika Nojijou, ou popularmente conhecido como Karekano. Um Obra-prima dos anos 90, que vai muito além do romance escolar clichê, tá? A trama traz aí a Yukino Miyazawa e o Soichiro Arima, dois estudantes, aparentemente perfeitos, inteligentes, populares, mas que em casa escondem a sua verdadeira personalidade, um tantinho neurótico, cheia de insegurança, que é normal, né? A gente, assim, com certa idade, a gente consegue entender que é normal, mas para eles é uma descoberta e aí eles acabam descobrindo o segredo um do outro, né? E aí começa a jornada deles de amadurecimento, que é profundamente humana, uma história super emocionante que desconstrói aí as pressões das expectativas familiares e sociais, mostrando que o amor verdadeiro nasce de coragem, de sermos exatamente quem a gente é, né? Assim, com todas as imperfeições. E assim, aconselho demais, leia o Karekano porque é um mangá de primeira. Bob Milk, e sua indicação de hoje, qual é? Bora lá, dona Diana. Como o programa tá muito quadrinhos hoje, né? Sim, tivemos o JJ Marreiro aqui com a gente mais cedo. Eu tô trazendo aqui uma indicação, mais um clássico, né? Adoro clássicos, assim como você.
Só que dessa vez vai ser, vou pedir aí pra galera colocar na tela pra gente a adaptação de O Hobbit, lá do J.R.R. Tolkien. Essa adaptação aqui é toda em quadrinhos, tá? Para fazer jus ao programa de hoje. É um quadrinho maravilhoso, uma arte sensacional que a gente tem que fazer a menção aqui ao Chuck Dixon e ao David Wenzel, que são os caras que adaptam o romance, né, do Tolkien para os quadrinhos, assim, numa arte final maravilhosa, um traço incrível, bem clássico mesmo. E o quadrinho é aquele quadrinho grossinho mesmo, viu, Diana? Porque é aquela coisa, o Hobbit É enorme, gente. é não tem enorme, como ser muito pequeno. detalhado, né? O resto dispensa apresentações, né? O Hobbit tá aí, foi lido por milhões de pessoas no mundo, virou adaptação cinematográfica pelas mãos do Peter Jackson, o mesmo cara que fez O Senhor dos Anéis. Se você não leu ainda o romance, eu indico você ler primeiro. E depois ver o filme. E depois ler o quadrinho, por favor, também, né? Para ver aí como é que foram as adaptações. Porque, gente, se você não assistiu depois de tanto tempo, nem leu depois de tanto tempo, eu nem sei onde é que você tava, viu? Não é não, Diana? Não vou comentar. Gente, foi muito bom estar com vocês essa noite. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.